Eu estava corrigindo provas na sala dos professores quando meu celular tocou. Era Marcelo, meu marido, empresário, sempre ocupado com reuniões e negócios. Atendi. A voz dele estava estranha, excitada demais, quase trêmula. Helena, o dinheiro da venda do terreno caiu. 8 milhões. 8 milhões de reais. Eu segurei o celular com mais força, olhando para a pilha de provas na minha frente. 8 milhões. O terreno que o pai dele deixou de herança, aquele lote enorme em Barra da Tijuca, Marcelo vinha negociando a venda há 2 anos com uma construtora. Que ótimo, eu disse. Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava. Marcelo riu. Uma risada aguda, nervosa. Helena, você não está entendendo. 8 milhões, nossa vida inteira mudou. A gente precisa conversar agora. Volta para casa. Marcelo, eu tenho aula daqui meia hora e depois tenho reunião com os pais dos alunos. Esquece isso. Pede para alguém te cobrir. Isso é mais importante que qualquer reunião. Ele desligou sem esperar resposta. Fiquei ali sentada, olhando para o relógio na parede. Eram exatamente 10h47 da manhã. Algo no tom dele me deixou inquieta. Pedi para a professora de português assumir minha turma. Disse que era emergência familiar. Peguei minha bolsa e saí. O trânsito estava caótico, como sempre no Rio. Levei quase 2 horas para chegar em Copacabana. Nosso apartamento ficava num prédio dos anos 80, 3 quartos, vista para o mar. Compramos juntos há 12 anos, quando Marcelo abriu a empresa de consultoria e eu já era professora efetiva. Subi no elevador. Coloquei a chave na porta. Antes que eu girasse, Marcelo abriu. Ele estava sorrindo, mas o sorriso não combinava com o olhar. Entra. Entrei. A sala estava diferente. Ele havia empurrado a mesa de jantar para o canto. No sofá havia uma pasta de couro marrom. Senta. Marcelo apontou para a poltrona, não para o sofá onde estava a pasta. Sentei. Ele ficou de pé, andando de um lado para o outro, nervoso. Helena, ele começou. O dinheiro entrou hoje de manhã. 8 milhões. Eu já conversei com o contador, já falei com meu advogado, estou organizando tudo. Organizando o quê? Ele parou de andar, me olhou direto nos olhos, nosso futuro, separados. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro. Como assim? A gente precisa ser honesto, Helena. Nosso casamento acabou faz tempo. Nos últimos 3 anos a gente vive como colegas de apartamento, não como marido e mulher. Você sabe disso. Com esse dinheiro, a gente pode recomeçar, cada um seguindo seu caminho. Ele pegou a pasta do sofá, tirou documentos. Eu vou te dar 400 mil. É um valor justo. Você pode comprar um apartamento menor, mobiliar, começar de novo, e eu posso fazer o mesmo. 400 mil de 8 milhões, Marcelo. Somos casados em comunhão parcial de bens. Metade é meu por direito, ele sorriu. Um sorriso frio que eu nunca tinha visto antes. Na verdade, não. Esse dinheiro veio de herança do meu pai. É bem particular, não entra na partilha do casamento. Meu advogado já confirmou. Você não tem direito legal a nada além do que eu decidir te dar. Ele colocou os papéis na minha frente. Divórcio consensual, tudo preenchido, já assinado por ele. 400 mil é generoso, Helena. Quanto você ganha? 5.500 por mês. Isso representa quase 6 anos do seu salário, de uma vez. Eu olhei para os papéis. Depois para ele. Depois para o relógio na parede. 13h21. Você quer que eu assine agora? Seria melhor para nós dois. Rápido, sem dor, sem briga. Peguei os documentos. Li cada página devagar. Marcelo andava pela sala, impaciente, olhando o relógio. Quando terminei, peguei a caneta que ele havia deixado sobre a mesa de centro. Tem certeza absoluta disso? Tenho. Assinei cada página. Com calma, sem pressa. Marcelo arrancou os documentos das minhas mãos antes da tinta secar. Ótimo, ele guardou tudo na pasta. Eu protocolo isso segunda-feira. Você tem até o final da semana para tirar suas coisas daqui. Entendi. Me levantei, peguei minha bolsa. Helena. Ele me chamou quando eu estava quase na porta. Sim, sem mágoas, tá? É melhor assim, para todo mundo. Olhei para ele e dei um pequeno sorriso. Sem mágoas, Marcelo. Aproveite bem o dinheiro. Saí do apartamento. Entrei no elevador. Sentei no meu carro no estacionamento.
Respirei fundo algumas vezes. Depois peguei o celular e liguei para um número. Patrícia Silva. A voz atendeu do outro lado. Pati, sou eu. Ele assinou. Tudo certo? Tudo. Ele ainda não sabe de nada. Perfeito. A Receita Federal oficializa a investigação amanhã de manhã. Quanto tempo até ele descobrir? Olhei para o relógio do carro. 14h03. No máximo 5 dias. 5 dias até a conta ser bloqueada. Até tudo desmoronar. Patrícia era minha irmã mais nova, advogada especialista em direito tributário. Eu a procurei há 4 meses. Não por acaso. Deixa eu voltar no tempo. Deixa eu contar o que Marcelo não sabia. O que ninguém além de mim e da Pati sabia. 6 meses atrás, Marcelo começou a agir diferente. Chegava tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões, jantares com clientes, eventos de networking. Eu poderia ter ignorado, mas um dia encontrei algo estranho. Estava separando a roupa para lavar quando achei um recibo de hotel no bolso da camisa dele, Hotel Fasano, Rio de Janeiro, suíte reservada em nome dele, check-in às 15 horas de uma terça-feira. No mesmo dia que ele disse que estava em São Paulo fechando o contrato, liguei para o escritório dele. A secretária confirmou. Marcelo não viajou naquele dia. Estava no Rio. Comecei a prestar atenção. Olhei o histórico de localização do celular dele. Eu tinha a senha. Éramos casados. Ele nunca escondeu. Vi o padrão. Toda terça e quinta, das 14 horas às 18 horas, ele estava no mesmo hotel. Sempre. Acessei o e-mail dele. Encontrei mensagens. Dezenas delas. Com alguém chamada Vanessa. Uma gerente de marketing de 28 anos. As mensagens eram explícitas. Eles se encontravam naquele hotel 2 vezes por semana há 8 meses. Mas não foi só isso que encontrei. 3 meses atrás, vi e-mails entre Marcelo e um consultor financeiro nas Ilhas Cayman. Ele estava planejando abrir uma conta offshore, transferir o dinheiro da venda do terreno para fora do país, evitar impostos. Nos e-mails, Marcelo escrevia: assim que o dinheiro cair, eu transfiro tudo para offshore. Deixo R, 500 mil aqui no Brasil para não levantar suspeita. O resto vai para fora. Quando o divórcio sair, ela não vai ter como rastrear. Vou viver como rei em Miami. Eu entendi tudo. Marcelo não estava apenas me traindo. Ele estava planejando me deixar sem nada e ainda cometer crime fiscal, sonegação de impostos, evasão de divisas, crimes que davam cadeia. Poderia ter confrontado ele na hora, mas não fiz isso. Porque percebi que se eu agisse emocionalmente, ele encontraria um jeito de esconder o dinheiro. Eu precisava de um plano, precisava de provas, precisava de ajuda profissional. Foi quando procurei minha irmã Patrícia. Ela ouviu minha história, viu os documentos, analisou os e-mails e me disse algo que mudou tudo. Helena, isso não é só traição conjugal. Isso é crime tributário gravíssimo. Transferir 8 milhões para offshore sem declarar, a Receita Federal iria adorar saber disso. E sabe o que acontece quando alguém denuncia sonegação? A pessoa recebe uma porcentagem do valor recuperado. Quanto? Entre 5% e 20%, dependendo do caso. Ou seja, você poderia receber até 6 milhões só pela denúncia, fora a partilha do divórcio que você tem direito. Pati me orientou a documentar tudo, copiar e-mails, gravar conversas se possível, juntar provas da conta offshore. Durante 4 meses, enquanto Marcelo negociava a venda do terreno, enquanto ele fingia que nosso casamento estava bem, enquanto continuava se encontrando com Vanessa às escondidas, eu construí um dossiê completo. E 2 meses atrás, Pati levou esse dossiê para a Receita Federal. Eles abriram investigação sigilosa. Analisaram cada documento, cada transferência planejada, cada e-mail, e confirmaram: havia crime fiscal em andamento. Mas aqui está o detalhe crucial. A Receita decidiu não bloquear a venda do terreno. Eles queriam que o dinheiro caísse na conta de Marcelo. Queriam que ele tentasse transferir. Porque assim, quando a fraude fosse comprovada, eles poderiam não só recuperar o dinheiro, mas processar criminalmente. É mais difícil prender alguém por tentar sonegar. Mas quando a pessoa efetivamente recebe o dinheiro e tenta esconder, o crime está consumado. Então o plano era deixar Marcelo receber os 8 milhões
esperar ele comemorar, esperar ele tentar transferir para offshore e depois derrubar tudo. Patty me explicou. A partir do momento que o dinheiro entrar na conta dele, a Receita tem até 5 dias úteis para formalizar o bloqueio judicial. Nesse período, qualquer movimentação suspeita será rastreada. Se ele tentar transferir valores altos, especialmente para fora do país, isso é mais prova contra ele. Então, quando Marcelo me ligou hoje dizendo que o dinheiro havia caído, eu soube. O cronômetro começou. 5 dias. 120 horas. E Marcelo não fazia ideia. Saí do carro e fui para um café na esquina. Sentei numa mesa discreta, pedi um suco de laranja. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Helena? Eu congelei. Era uma voz feminina. Jovem, eu sei quem você é. A voz dela estava tremendo. Eu sei que o Marcelo pediu divórcio hoje. Eu sei sobre o dinheiro. Quem é você? Vanessa, a namorada dele. Ex-namorada, na verdade. Ele terminou comigo ontem à noite. O que você quer? Ela começou a chorar. Eu só queria que você soubesse que eu não sabia que ele ia fazer isso com você. Ele me prometeu que ia conversar com você primeiro, que vocês já tinham acordo. Ele disse que você também queria o divórcio. Fiquei em silêncio. Helena, ela insistiu. Ele prometeu pra mim que a gente ia ficar junto depois do divórcio, que ia comprar uma casa pra gente, que a gente ia morar em Miami. Eu larguei meu emprego por causa dele, e agora ele disse que precisa de tempo sozinho, que eu fui só uma distração. Você acha que ele vai voltar pra mim? Não sei, Vanessa. Não conheço mais quem ele é. Eu sei que fui idiota. Ela soluçou. Eu destruí meu relacionamento anterior por ele, e agora não tenho nada. Você vai descobrir quem o Marcelo realmente é muito em breve. Mais rápido do que imagina. Como assim? Você vai ver. Desliguei. Olhei para o relógio. 15h38. Aproximadamente 113 horas restantes. Terminei meu suco. Peguei meu carro. Dirigi até a casa da minha irmã em Ipanema. Eu precisava ficar longe do apartamento pelos próximos dias. Longe de Marcelo. Patty abriu a porta e me abraçou forte. Como você está? Estranhamente tranquila, eu disse. Ela me levou para a cozinha. Preparou o café. Sentamos. Você realmente assinou? Assinei sem hesitar. E não teve vontade de jogar a caneta na cara dele? Ri. Tive. Mas eu sabia que tinha algo maior em jogo. Contei para ela sobre a ligação da Vanessa. Patty balançou a cabeça. Ele é pior do que a gente imaginava. Não é só sobre dinheiro, é sobre controle. Ele quer controlar tudo, todo mundo, mas ele não vai conseguir. A Receita já está monitorando a conta dele desde essa manhã. Qualquer movimentação acima de R$ 50 mil é reportada automaticamente. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto de hóspedes da Patty, pensando no que Marcelo estaria fazendo. Estaria planejando a viagem para Miami? Estaria calculando como dividir os milhões? Na manhã seguinte, acordei com mensagem da Patty. Marcelo tentou transferir 6 milhões para a conta nas Ilhas Cayman às 6h30 da manhã. O banco bloqueou automaticamente. Ele ainda não sabe que foi bloqueado. Respondi. Quanto tempo até descobrir? Patty. Algumas horas. O banco vai dizer que é procedimento de segurança para valores internacionais altos, mas ele vai ficar nervoso. E ela estava certa. Às 11 da manhã, meu celular tocou. Marcelo. Helena. Ele estava gritando. O banco bloqueou uma transferência minha. Eles dizem que é procedimento normal, mas eu sei que não é. Você fez alguma coisa? Como eu faria isso, Marcelo? A gente nem é mais casado. Você mesmo assinou ontem. Alguém está investigando minha conta. Eu sinto. Você está paranoico. Ele desligou na minha cara. Olhei para o relógio. 11h17. Aproximadamente 86 horas restantes. Durante o resto do dia, Patty me mantinha atualizada. Marcelo contratou um novo advogado, especialista em operações internacionais. Ele sacou 200 mil em espécie. O banco liberou esse valor. Ele está tentando comprar dólar no mercado paralelo. Quer converter rápido. Marcelo estava em pânico. Sentia que algo estava errado,
mas não sabia o quê. E quanto mais se desesperava, mais evidências criava contra si mesmo. No segundo dia, era sábado. Estava tomando café com Patty quando meu celular tocou. Era Vanessa novamente. Helena, ela disse com voz embargada. Ele me ofereceu dinheiro. Me ligou ontem à noite. Ofereceu 100 mil para eu ir embora do Rio, para eu nunca mais falar com ele. Sinto muito, Vanessa. Você tinha razão sobre ele. Ela chorou. Eu fui tão estúpida. Não foi estúpida. Foi enganada. Como eu. O que eu faço agora? Você aceita o dinheiro, se afasta dele e recomeça sua vida. Depois que desliguei, olhei para o relógio. 9h23 da manhã de sábado. Aproximadamente 53 horas restantes. Na segunda-feira de manhã, Patty me ligou bem cedo. Helena, o bloqueio judicial foi aprovado. A Receita Federal entrou com pedido na sexta à tarde. O juiz assinou hoje às 7 da manhã. A conta do Marcelo foi congelada às 8 horas. E agora? Agora esperamos. A Polícia Federal vai intimá-lo até o final do dia. Ele vai ter que prestar depoimento. E a Receita vai processar por evasão de divisas e sonegação fiscal. Quanto tempo de cadeia? Entre 2 a 5 anos, mais multa pesadíssima, mais devolução integral, sem contar o processo de divórcio que você ainda vai entrar. Respirei fundo. Às 14 horas, Marcelo me ligou pela última vez. Helena. A voz dele estava quebrada, destruída. Eu preciso de ajuda. O que houve? Minha conta foi bloqueada. Tudo, os 8 milhões. Tudo bloqueado. Por quê? Eu não sei. O banco não explica. Só fala em ordem judicial. E a Receita Federal me intimou para depor amanhã. Estão dizendo que eu tentei sonegar impostos. Você acredita nisso? Silêncio. Helena, você tá aí? Estou. Eu preciso de um advogado bom. Você conhece alguém? Por favor, Helena, isso é sério. Eu posso ser preso. Você deveria ter pensado nisso antes. Silêncio do outro lado. Antes do quê? Antes de planejar transferir 8 milhões para conta offshore. Antes de tentar sonegar impostos. Antes de montar esse esquema todo para fugir com o dinheiro. Eu podia ouvi-lo respirando pesado. Como você sabe disso? Eu sempre soube, Marcelo. Desde o começo. Eu documentei tudo. Cada e-mail com o consultor nas Ilhas Cayman. Cada plano de transferência. Cada crime que você planejou. E eu entreguei tudo para a Receita Federal há 2 meses. Você? Você o quê? Fui eu que denunciei. Fui eu que construí o caso contra você. Por quê? Por que você faria isso? Porque você me traiu. Porque você me enganou. Porque você achou que podia me dar 400 mil de 8 milhões como se fosse um favor. Porque você planejou cometer crime e ainda me deixar sem nada. Marcelo, escuta. Não, você escuta. Você vai perder tudo. O dinheiro vai ficar bloqueado. Você vai pagar multa gigantesca. Pode ir preso. E sabe o que é melhor? Eu vou receber porcentagem como denunciante da Receita. Entre 400 mil e 1 milhão. Fora minha parte no divórcio. No final, eu vou ficar com mais que os 400 mil que você me ofereceu. E você vai ficar sem nada. Você não pode fazer isso. Eu vou te processar. Você não vai fazer nada, Marcelo, porque você vai estar ocupado demais tentando não ir para a cadeia. Desliguei. Minhas mãos tremiam, meu coração batia rápido, mas eu me sentia livre. Olhei para o relógio. 14h47. Às 18 horas, Patty me mandou uma foto. Marcelo entrando no prédio da Receita Federal. Ele estava acompanhado de um advogado. Parecia ter envelhecido 10 anos. Cabelo bagunçado, olheiras fundas, ombros caídos. Ele prestou depoimento por 3 horas. Patty escreveu. Tentou alegar que foi mal orientado pelo consultor, mas as provas são irrefutáveis. O promotor já pediu medidas cautelares. Ele vai ser preso? Não hoje. Mas vai responder em liberdade com restrições. Proibido de sair do país. Proibido de fazer movimentações acima de 5 mil sem autorização judicial. Marcelo, o empresário bem-sucedido, estava destruído. Uma semana depois, voltei para o apartamento. Minha casa agora. Marcelo tinha levado só roupas e documentos pessoais. O resto continuava ali. Móveis, decoração. Nossa vida de 15 anos juntos. Sentei no sofá.
O mesmo sofá onde ele colocou os papéis do divórcio. O mesmo onde me ofereceu 400 mil como esmola. Olhei para o relógio na parede. 16h55. Uma semana atrás eu estava aqui, assinando aqueles papéis. Agora tudo tinha mudado. Meu celular tocou. Era Patty. Helena, tenho novidades. Boas ou ruins? Boas para você. A Receita Federal vai te pagar 800 mil como recompensa pela denúncia. É 10% do valor que eles conseguiram bloquear e recuperar. Fiquei em silêncio. Helena, 800 mil? Isso mesmo. O dobro do que ele te ofereceu. Ri. Pela primeira vez em dias, ri de verdade. Nos meses seguintes, o processo avançou. Marcelo foi condenado a 3 anos de prisão em regime aberto, mais multa de 3 milhões para a Receita Federal, mais devolução dos 200 mil que sacou, mais pagamento de honorários. Como não tinha dinheiro, começou a vender tudo. O carro importado foi leiloado. Os móveis do escritório vendidos. Perdeu clientes. A empresa quase faliu. Vanessa desapareceu. Mudou para o sul. Arrumou emprego novo. Nunca mais soube dela. E eu continuei dando aula. Comprei um carro novo com parte dos 800 mil. Investi o resto. Reformei o apartamento. Pintei as paredes de cores que eu sempre quis. Troquei móveis. Transformei o espaço que era nosso num espaço só meu. 6 meses depois daquele dia, estava na varanda tomando vinho quando recebi uma mensagem. Número desconhecido. Helena, é o Marcelo. Sei que você não quer falar comigo. Só queria dizer que sinto muito. Você não merecia nada do que eu fiz. Você é uma mulher incrível e eu fui um idiota. Um idiota ganancioso que perdeu tudo. Espero que você seja feliz. Li a mensagem 3 vezes. Apaguei. Coloquei o celular de lado. Peguei minha taça de vinho. Olhei para a cidade lá embaixo. As luzes da orla. O movimento na praia. A vida continuando. Olhei para o relógio na parede da varanda. 20h33. E pela primeira vez em meses, percebi que a hora não importava mais. Não estava mais contando tempo. Não estava mais esperando. Não estava mais com medo. Estava em paz. Porque justiça não é sobre vingança. Justiça é sobre equilíbrio. É sobre garantir que quem prejudica outras pessoas enfrente as consequências. Marcelo me ensinou que dinheiro revela o verdadeiro caráter das pessoas. Revela ganância, egoísmo, crueldade. Mas também me ensinou que paciência e inteligência sempre vencem pressa e ambição. Ele quis 8 milhões e perdeu tudo. Eu quis apenas justiça e recuperei minha vida. No final, não é sobre quanto dinheiro você tem. É sobre quanto você valoriza o que realmente importa. Hoje, olhando para minha casa, minha independência, minha liberdade, eu sei que tenho tudo o que preciso. Marcelo estava certo numa coisa. 8 milhões realmente mudaram nossas vidas. Só não da forma que ele imaginou.